Mensagem do céu. Vamos lá, o curso de Mishlei. Agora nós vamos ter entendimento do texto, não é? Que a gente começou a tratar ontem, a gente aplica tão erroneamente o texto. Mas vamos lá. O texto está em Mishlei 30, versículo 6. Não acrescente as suas palavras para que ele não o prove e constate-se que você é um mentiroso. Esse acrescentar de palavras são conjecturas de coisas obscuras que não estão claramente colocadas dentro das escrituras. E aí o que acontece? As pessoas começam a colocar conjecturas ou padrões ou alguma situação religiosa que deva ser feita dentro desse contexto e acaba sendo realmente reconhecido como sendo mentira aquilo não está na Torá. Uma doutrina, queridos, que chegue, por exemplo, como a gente tem a doutrina do arrebatamento, não é? Um texto, na verdade, essa palavra não existe como nesse contexto de as pessoas serem arrebatadas antes aí da grande tribulação, como apregou algumas teologias. Então, acrescentar uma teologia àquilo que o Eterno está revelando por meio dos seus profetas, o Eterno considera uma oportunidade da pessoa ser provada e constatar que aquilo era uma mentira. Eu temo que muitas pessoas, queridos, que esperavam que não passariam por nenhuma dificuldade, não passariam por nenhum desafio nesse mundo, essas pessoas possam realmente até se desviar das coisas do sagrado em virtude de esperarem ou terem crido de um modo diferente do que as Escrituras dizem. Por esse motivo, queridos, nós não podemos remover, acrescentar, não podemos colocar nada com relação às Escrituras contrário àquilo que o Eterno determinou. Não podemos acrescentar nada e nem remover, para que nós não sejamos provados e se constate então que aquilo que nós apregoamos era uma farsa, uma mentira, não é? Versículo 7. 2 coisas eu pedi a você, não as negue para mim antes de eu morrer, não é? Primeira coisa, remova para longe de mim a falsidade e uma palavra mentirosa. E a segunda, não me dê a pobreza e nem a riqueza, providencie-me o meu justo pão, para que eu não me sacie e negue e diga quem é o Senhor. Então, nós vamos aí seguindo agora nos versículos 7, 8 e 9. Uma oração de Agur, para que seja concedidos os 2 pedidos, de modo que ele não encontre a morte espiritual por acabar se embaraçando justamente em teias filosóficas. É complexo, queridos, nós lidarmos com situações que para nossa mente faz todo sentido, sendo que tudo do Eterno, queridos, se você realmente quer andar com Ele, você quer se aproximar dEle, nada dele faz sentido. Imagina se você fosse Ananias e você tivesse escondido de uma pessoa que estava matando os judeus messiânicos, e o Eterno vai lá e fala para você encontrar com esta pessoa que está assassinando outras. Que sentido faz isso, não é? Então, quando Ananias passou por uma situação como essa, olha, você vai até a rua tal e lá dentro está Shaul de Tarso e você vai orar por ele, não é? O Ananias ficou completamente perturbado e ele, claro, no momento que, principalmente, queridos, quando nós somos chamados para fazer uma coisa que a gente não quer, né? E se você vai querer realmente viver com o Eterno, Ele vai te levar a andar por caminhos que você não quer. E depois você vai ver que ele estava coberto de razão. É impressionante, não é? Eu vejo na vida de Osef, pelo menos na minha vida, um exemplo, queridos. Quem que queria ser jogado no poço? Quem que queria ser vendido como escravo? Quem que queria depois ser preso por um crime hediondo, que é o assédio sexual? Tentativa de estupro. Então, amados, a reputação daquele homem, olha, eu imagino quando Yosef olhava e falava: meu pai, olha,
o meu nome não lhe serve para mais absolutamente nada, não é? E é esse o caminho que o Eterno muitas vezes vai levar a gente, queridos, para fazer coisas que nós não queremos fazer. Nós não queremos fazer, mas nós dizemos para Ele que a nossa vida é dele. E quando Ele nos chama para fazer determinadas coisas, nós não queremos. É impressionante, impressionante, não é? Aí nós vamos ver Agur implorando para que não seja conferido para ele a pobreza, e essa pobreza não quer dizer uma pobreza meramente material. Ele trata também dessa pobreza intelectual, que pode então fazer ele acreditar em qualquer crença, qualquer situação, até de superstição, destruir a base da estrutura, da sua emuná, da sua confiança. E ele também não quer ter uma riqueza intelectual ao ponto de fazer com que ele se torne um arrogante, ser dominado também por heresias, por falsidades. Ele pede simplesmente que ele seja dada a justa medida do alimento da sabedoria da Torá, o mais preferido e completo alimento para a nossa alma. Falando nisso, queridos, eu estava ontem estudando, eu estou estudando algumas coisas mais na Lashon HaKodesh, na língua do sagrado, e ontem eu peguei o meu marido ali, sentei com ele e falei: amor, nós estamos com um tempo tão conturbado, mas se a gente não parar para estudar as coisas do sagrado, possivelmente, se nós não nos dedicamos a ele, nós nos apartamos dele. Eu não sei como está a sua vida com ele, quanto tempo você tem dado a ele, mas eu digo a você que esse tempo é fundamental para que a presença dele esteja na sua vida. E ali eu estava estudando sobre o texto lá em Tehilim, Salmo 37, que é um texto que eu vivo falando com vocês, não é? Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, né? Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas esse texto, quando diz assim, confia no Senhor, faça o bem, habita na terra, e o alimenta-te da verdade, não é assim que está nos originais. Eu fiquei impressionado, não é? E lá está escrito que a emuná te alimentará. Eu fiquei tão impactada ontem com esse texto, chamei o meu marido, ele foi pegar também na OJB, e graças ao Eterno eu estou conseguindo ler em hebraico. Eu conheço a palavra, então eu consigo identificar mais facilmente no hebraico. Eu estou conseguindo fazer isso, que para mim é muito precioso fazer isso, muito importante eu ler no hebraico. E eu fiquei, aquele texto mexeu comigo à noite, queridos, não é? Como nós tivemos um tempo com as meninas ontem, e aí depois eu voltei e fui estudar sobre isso, chamei meu marido, mostrei para ele o que o Eterno havia me mostrado nesse salmo, nesse Tehilim, que quantas vezes, queridos, eu ministrei sobre isso, e ontem era ele ministrando a mim sobre isso. Eu serei alimentada pela emuná. Queridos, a emuná, ela não pode ser alterada nas nossas vidas, queridos, porque outro dia eu falei para o Eterno, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu falei: olha, Pai, eu sei que o Senhor me deu a medida de emuná, a cada um o Senhor repartiu, e eu estou pedindo ao Senhor, não que o Senhor me dê mais emuná, porque eu já tenho a medida que o Senhor me deu, mas eu preciso desenvolvê-la, eu preciso fazer com que ela cresça, essa confiança. Vocês conhecem essa palavra como fé, a maior parte de vocês. Eu preciso que ela cresça, ela se desenvolva, ela dê flores e dê frutos. Eu preciso que a minha emuná, ela se desenvolva. Eu não posso fazer... Como é que eu vejo a emuná na minha vida? Eu vejo a emuná como aquele tesouro confiado, que a um foi dado um tanto, a outro outro tanto, a outro outro tanto. E esse tesouro, queridos, a gente pode duplicá-lo, no sentido que eu estou dizendo acerca de dar frutos, não é? Ou a gente pode enterrá-lo e sufocá-lo, impedir que ele possa frutificar. Então, nesse momento, amados, que nós estamos com tantas vozes no mundo, e a voz da ciência, a ciência para mim é uma religião poderosa, eu percebi isso com muita clareza esse ano,
A ciência, ela tem o poder de convencer as pessoas. Só que a ciência não é Hashem, queridos. Eles podem dizer claramente alguma coisa e provar para você, e aquilo o Eterno tem poder de mudar, de alterar e de transformar todas as coisas, porque Ele é poderoso. Adirhu, eu sou extremamente grata ao Eterno, extremamente grata ao Eterno, porque Ele altera as nossas equações para o bem, com olhos de misericórdia, principalmente sabendo que nós não estamos prontos para enfrentar coisas terríveis com as nossas famílias, nossos filhinhos, nossos netos, não é? Uma excessiva riqueza de conhecimento. Eu estou tratando do texto, como é que o pensamento judaico vê esse texto, que agora é o versículo 9, não é? Esse outro lado, não é? Uma excessiva riqueza deste conhecimento, não é? O que vai dizer para que eu não me sacie, versículo 8 de novo, remova para longe de mim a falsidade de uma palavra mentirosa, não me dê pobreza e nem riqueza, mas providencie-me o meu justo pão, para que eu não me sacie e negue e diga quem é o Senhor. Uma excessiva riqueza de conhecimento do que está por trás das leis que movem esse Olam, não é? Pode conduzir à negação da existência do próprio Criador. Um pequeno entendimento intelectual da realidade, por outro lado, convida à superstição e até idolatria. Nós podemos ingenuamente adotar, roubar coisas estranhas e nos ligarmos, agarrarmos a elas fora do que o Criador tem para nós, com crenças religiosas que não são válidas. Então, queridos, eu vejo muitas pessoas abandonando o caminho e cada um, claro, não é? Responde por si. Nós temos de cuidar de nós mesmos, que o Eterno não deixe que nós empobreçamos e não deixe que nós, ou mesmo essa riqueza, se nós tenhamos alguma riqueza para oferecer a alguém, que jamais fique retida nas nossas mãos, que nós possamos igualitariamente distribuir aquilo que pertence a cada um, que nós possamos saber cuidar uns dos outros continuamente. Esse exercício, queridos, eu talvez tenha tido uma vida diferente de vocês, não é? Eu sei que não são muitas pessoas que pegou crianças na rua, crianças dentro como era antigamente, era FEBEM, crianças vítimas de violência e trouxeram para dentro de casa. Minha casa podia ser um laboratório de loucuras, não é? De algum modo também eu acredito que se tornou um laboratório de loucuras muitas vezes. Mas o Eterno trouxe muita sanidade e eu aprendi muita coisa com a vida dos meus filhos. Aprendi demais com esses meninos, não é? Eu sei que você não teve essa experiência, muitas vezes, de ter pessoas você trazer para dentro de casa e você ainda ser confrontado. Nós passamos por situações de roubo, nós passamos por situações muito ruins com relação a alguns dos meninos que nós trouxemos para cuidar e para amar. Mas, queridos, uma coisa eu tenho a agradecer ao Eterno. Como eu aprendi que as pessoas erram e muitas vezes como é difícil se a pessoa não me conhece, não é? A pessoa entender que eu posso rejeitar uma ação que ela tenha, mas eu não a rejeito. É muito difícil. Pessoas que não me conhecem, quando eu trago alguma repreensão, alguma coisa que venha da parte do Eterno, muitas vezes a pessoa pensa que eu estou rejeitando a própria pessoa. E, queridos, eu não sei explicar para vocês como é que eu recebi isso do Eterno, mas eu nunca rejeito ninguém. Eu posso trazer algo ali pontualmente, olha, isso aqui está errado, isso aqui não vai te fazer bem, mas isso nada tem a ver com a minha relação com a pessoa. Mas as pessoas, normalmente, eu já percebi que quando elas rejeitam uma ação da pessoa, elas rejeitam a própria pessoa. É impressionante isso. Elas não conseguem ter o discernimento que nós fazemos parte uns dos outros e que a vida do outro está intrinsecamente ligada à minha. É muito importante, amados, que nós não venhamos a nos sentir de algum modo superior a quem quer que seja. Esse sentimento de superioridade, ele é
nulo em si mesmo. Eu já avisei vocês acerca dessa questão, como as pessoas são enganadas com isso. E um dos meus filhos, que era justamente o filho que eu não queria, aquele menino, não queria de jeito nenhum, por causa dos crimes que ele havia cometido. Lamentavelmente, ainda que ele não fosse maior de idade, mas já era traficante com vários pontos, e já tinha assassinado pessoas. Eu não queria tratar com aquele menino, quando o Eterno me perguntou se eu ia deixar ele continuar desfilhando mães, não é? E ali eu entendi que alguém tinha que fazer aquele trabalho. Esse menino foi usado pelo Eterno para salvar toda a minha família, não é? Foi ele que descobriu que a nossa família estava em risco lá no Valo Velho, e foi ele que nos ajudou de um modo sobrenatural, levantando pessoas para nos defender de uma situação que seria uma chacina contra a minha casa, contra a minha família, com todas aquelas crianças dentro de casa, não é? Então, queridos, às vezes aquela pessoa que nós nos julgamos superior de algum modo, é aquela pessoa que o Eterno pode usar para salvar as nossas vidas. Queridos, não existe ninguém melhor do que ninguém nesse mundo. Eu sei disso. Por isso eu aprendi a rejeitar ações, mas jamais rejeitar uma vida. Eu não quero aprender a rejeitar pessoas, queridos. Que o Eterno me guarde deste mal. Não tenha essa superioridade na sua vida, porque ela é demoníaca, queridos. Eu vejo pessoas rejeitando pessoas. Isso magoa o coração do Pai profundamente. E quando uma pessoa rejeita alguém, ela se coloca na condição de ser rejeitada também. Então guarde isso no seu coração, porque como você espera ter misericórdia se você exercita a sua vida na ordem contrária daquilo que você deseja para você? É uma coisa extremamente absurda que se vê embaixo do sol. O versículo seguinte, não é? Que vai dizer: para que eu não me sacie e diga e negue quem é o Senhor, para que eu não fique pobre e roube e agarre o nome do meu Elohim. Uma excessiva tristeza de conhecimento do que está por trás das leis pode conduzir realmente à posição de nós negarmos justamente aquele que nos fez, que nos formou, que nós possamos ter entendimento. Nós não podemos querer arrancar o que o outro possui. Eu não posso querer me tornar como uma outra pessoa aqui na terra. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu preciso seguir Mashiach e me tornar como ele a cada dia. E agarrar o nome do meu Elohim, agarrar o nome do Criador. A única maneira de nós nos agarrarmos a ele é se nós tivermos a convicção de que a Torá é verdadeira. E eu quero cada dia mais na minha vida me apegar à Torá, queridos. Eu quero cada dia mais saber porque o Eterno se esforçou tanto para trazer sobre as nossas vidas uma verdade tão absoluta, não é? Uma verdade com tantos vieses de verdades dentro dela que eu não consigo descrever a você. Nós lemos um texto e nós não sabemos o que está oculto dentro daquilo que o Eterno tem por misterioso. Há tantos mistérios dentro da Torá, queridos. Quem se dedica a estudar é impressionante. É impressionante quantas verdades a Torá possui, que estão ocultas aos olhos da maior parte das pessoas. Que o Eterno possa se revelar a você e você possa se tornar conhecedor. Esforcemo-nos, confiemos e continuemos a confiar em Hashem. Certamente, queridos, a vinda de Mashiach, ela será em breve conhecida de todas as nações. Claro que nós não podemos marcar data da vinda dele, nós não podemos. Eu sempre falo para o meu marido isso. A igreja chamada igreja, né, Kehilá de Tessalônica, ela imaginava que Mashiach estava voltando e tudo mais, né?
diante de tudo que eles estavam vivendo. Nós não podemos dizer isso, queridos. Nunca venhamos nós a ter tal pretensão de que nós estaríamos sabendo quando o Mashiach volta. Eu sou contrária a qualquer exposição sobre isso, porque é o que as Escrituras dizem para a gente. Mas nós sabemos conhecer as épocas, que nós possamos ter entendimento dessas épocas. Todos os nossos sinais, queridos, da vinda dele estão nos céus. Também do adversário das nossas almas e a sua queda, que antecede a vinda do nosso Salvador. Confiemos em Hashem e sigamos conhecendo Ele a cada dia das nossas vidas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a não nos sentirmos donos da verdade. A verdade é uma só e a verdade é o Senhor Adonai Emet. E o Senhor, Pai, fez toda a terra. Nós conhecemos uma pequena parcela daquilo que Tu nos permite a revelação. Ajude-nos a não nos empobrecermos de Ti. E nos ajude a não termos a impressão de sermos enriquecidos demasiadamente, como Shaul Hachalir falou, que ele tinha um espinho na carne para que a grandeza das tuas revelações não trouxesse sobre ele ensoberbecimento. Assim nós, meu Pai, tenhamos a medida daquilo do dia, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá, para que nós possamos ser orientados na Tua direção, buscarmos a Tua presença, encontrarmos a Tua verdade. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem trazido vidas para que nós possamos cuidar, e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos dá braços para sustentar essas pequenas ovelhas, Pai. Nós não somos maiores, mas nós amamos essas vidas, Pai. Nós necessitamos, meu Pai, de cuidar de cada um deles. Não nos deixa falhar. Pai, que o nome deles esteja no Teu livro, meu Pai. Pai, é tudo que me importa. Eu sei que eles precisam de sustento, provisão, consolo. Eu sei, meu Pai, todas essas coisas eu tenho apresentado diante de Ti. Unidade nos casamentos, nos lares. Pais com filhos com problemas gravíssimos, meu Senhor. Elevo diante do Senhor todos aqueles que têm sofrido. Mas, Pai, de todas as minhas orações, a maior intercessão que eu tenho sobre eles é que o nome deles esteja no livro da vida, Pai. Nossos nomes estejam ali, naquele livro. Não nos deixa sermos enganados, nem confundidos. Não nos deixa nos apressarmos, nem nos atrasarmos. Nós precisamos da Tua Ruach HaKodesh ajudando as nossas vidas a tirar, Pai, pessoas que de alguma maneira nós nos achamos no direito de nos vingarmos. Nós nos achamos no direito, Pai. Duas coisas são Tuas. Teus são as tzedakot, são a parte dízima de toda a nossa renda, mas Tua também é a vingança. Se alguém, Pai, porventura, necessita de correção, o Senhor é poderoso, porque, Pai, que ninguém seja condenado por minha causa. Que ninguém venha, Pai, nenhuma pessoa que tenha me feito mal, pelo amor do Teu nome, Pai, não por mim, não por minha causa, Senhor, essa pessoa venha a ser condenada por Ti. Pelo amor da Tua misericórdia, Pai. Olha para nós. Nada nós trouxemos ao mundo. Nada de bom nós temos a oferecer, senão tudo que o Senhor nos tem dado. Pelo amor do Teu nome, meu Pai, nós suplicamos o entendimento claro que nós precisamos ter acerca de quem nós somos na terra dos viventes. Faz-nos, Pai, um espelho da Tua glória, da Tua bondade. Ajuda-nos, Pai, a carregarmos uns aos outros, ainda que nós não tenhamos forças. Ajuda, então, com a Tua força em nós. Fica conosco, Pai, dá-nos um Shabbat de Shalom, fala poderosamente com a gente nesse Shabbat, instrui-nos e nós seremos instruídos, salva-nos e nós seremos salvos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.